Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast Mentes Pensantes. Uma ótima semana para você. Cuidado, você pode estar vivendo de migalhas. Esse é o tema central do Mentes Pensantes de hoje. Dando aqui meus cumprimentos para Deise. Deise Costela, seja bem-vinda a mais um podcast. Obrigada, companheiros Pedro, João, Aislan. Esse alerta vai para quem, Deise? Fala para mim. Para todo mundo. Serve para todo mundo, todo né? mundo. Se observar bem, serve para todo mundo. Uhum. Daqui a pouco você vai explicar melhor. Cuidado, você pode estar vivendo de migalhas. Afinal de contas, o que seriam essas migalhas, né? A pessoa vai ficar pensando, mas o que vocês estão se referindo com relação a migalhas? Daqui a pouquinho. Pedro, seja bem-vindo ao Mentes Pensantes. Muito obrigado, Aislan, João, Deise. Estou curioso e ansioso por esse tema aí, para a gente poder trabalhar. Até porque, meu caro amigo João, eu acho que, dependendo o caso, às vezes na vida a gente vive satisfeito com migalhas, de repente. O migalhas ele vai dar muito o que falar, mas seja bem-vindo aí, João. Olá pessoal, tudo bem? Com certeza, esse assunto vai dar muito o que falar, porque faz a gente refletir como que são as nossas escolhas do dia a dia referentes àquilo que nos importa verdadeiramente, né? Então, Deise, vamos lá. Você que tem essa proposta aí do tema, a interpretação central quando você joga esse tema para discussão, qual é? Então eu pensei assim, por exemplo, a pessoa trabalha, não gosta do que faz, está lá trabalhando o tempo todo, não tem nem tempo de sonhar e está lá só pelo salário no final do mês. O salário seria a migalha, entendeu? Porque ela está só ali só por um pedacinho do todo, né? Tá vivendo um relacionamento, mas é um relacionamento raso, onde a companheira não dá atenção que a pessoa necessita, o que a pessoa espera, mas de vez em quando o companheiro ou a companheira quer alguma coisa, ele acaba fazendo um agrado e tal, e a pessoa vive dessas migalhas, né? Então, quando acontece isso, geralmente a alma grita, o corpo adoece, a tristeza pesa, né? Então, a gente precisa prestar atenção se não estamos vivendo dessas migalhas, se a maior parte da nossa vida está mesmo sob o nosso comando, ou se a gente está pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e achando que essa é a recompensa da vida, sabe? Vai muito do parâmetro de cada um, né, Pedro e João? Com certeza. Veja, para alguns podem ser migalhas, para outros não, né? Sim. Então vai muito do histórico de vida, quando a Deise fala de relacionamento, então nós podemos entrar aqui num leque gigante de exemplos. Mas você, como psicólogo, João, entende o que você entende como migalha? Perfeito. Enquanto a Deise estava falando sobre isso, eu vinha refletindo que migalhas têm um significado diferente para cada pessoa. Para uma pessoa, viver de migalhas pode ser referente a um amor, para outras pessoas pode ser referente a um aspecto laboral, como a Deise menciona, para outras pessoas podem ser relacionados ao estudo, a uma atividade de cunho intelectual, espiritualidade, outras a si próprio, né? No aspecto de não se valorizar ou se dar aquilo que realmente se merece. E isso vem mais de fundo, né? Eu, como psicólogo, observo que isso pode estar relacionado a algumas crenças norte, como, por exemplo, crença de desvalor. A partir do momento que eu tenho uma crença de desvalor, eu passo a aceitar aquilo que menos importa para mim, porque eu não tenho uma sensação de merecimento, de valor sobre as coisas. Crença de desamor, eu acabo aceitando relacionamentos fúteis, supérfluos ou superficiais, porque eu não sei me valorizar no sentido romântico, amoroso, afetivo com alguém. Ou crença de desamparo, onde eu tenho dificuldade em formar vínculos ou até mesmo me amparar em situações de necessidade. Para mim, todas essas situações relacionadas a viver de migalhas estão relacionadas a uma falta que tem relação a algumas crenças enraizadas em cada um de nós. E aí, Pedro? Perfeito. Quando vem migalhas para mim, eu penso muito no aspecto de carência, sabe? Tem muitas pessoas que elas são carentes. E essa carência, aqui eu vou colocar migalhas vinculadas à carência nas relações.
Então eu tenho uma relação com o João, onde nessa relação eu sou carente. Então eu me contento com o mínimo de atenção do João. Porque se eu sou carente, o pouco que ele me fornece, para mim já é muito. Entende? Então, como eu sou inseguro, como complemento do que o João falou, como eu me desmereço, como eu acho que eu não mereço, né? Então, o pouco que o João me dá já é muito mais que suficiente para mim. Tanto que, vamos levar em conta, né? Deise é uma pessoa de fora, isso acontece muito. A pessoa de fora está analisando a minha relação com o João. A Deise consegue identificar que eu estou carente, que eu estou me contentando com as migalhas do João, mas ela vem falar comigo e eu não consigo identificar isso. Por que eu não consigo? Porque a minha carência é tanta que o pouco que o João tem já é suficiente para mim. Sabe? Então, quando fala migalhas, eu penso nesse aspecto das relações e no que diz respeito a crescimento, né, profissional, financeiro, empresarial, eu coloco muito vinculado a piloto automático. Né? Todas as pessoas, elas ligam ali um piloto automático, que muitos vivem pelo salário, outros vivem por um resultado financeiro ali de eu consigo me manter, eu consigo manter a minha família e está tudo certo, está bacana, eu sei do potencial que eu tenho, mas eu entrei no piloto automático, coloco meu avião ali no automático e deixo a vida fluir. Né? Então eu penso nesses dois aspectos aí. Você veja também como talvez seja interessante, baseado nesse tema proposto aqui pelo podcast, todos nós nesse momento, você que nos assiste e nós aqui também, a gente se avaliar, né? O que seria, que momento da vida a gente talvez viveu com migalhas, né? Perante tua capacidade, perante os teus objetivos, perante o que você poderia alcançar. Perfeita a tua fala, Pedro, porque as pessoas não reconhecem isso. Não. Eu acho que tem que ter Elas não conseguem reconhecer. Tem que ter uma percepção, eu não sei, João, se vem com o tempo, eu não sei se vem com as vivências, mas é muito difícil para alguém que está de fora, às vezes, identificar desde que está vivendo de migalhas. Pode falar. A pessoa não entende o seu valor, né? Não entende o seu valor e acaba vivendo de migalhas, vivendo com acomoda naquilo e pronto. Com o pouco que está acostumado, é isso mesmo. Pronto. E aí um trabalho de observação, auto-observação, ou de repente buscar uma ajuda de fora, que como o Pedro falou, pode ser que alguém de fora identifique mais fácil do que a gente mesmo. Eu acho que é válido, sabe? Essa ajuda seria profissional, João, aí, com um psicólogo? De preferência. O que eu vejo, né? Vamos não pensar... que seja uma propaganda para você. Não, né? claro. Mas você precisa. É importante, assim, a gente trabalhar aspectos de saúde mental com profissionais de saúde mental, Sim. né? Porque senão a gente acaba abrindo um leque onde as pessoas buscam um caminho da desinformação e acaba piorando algumas questões centrais que elas vivem. Então, assim, não querendo puxar o tema para o profissional da área da psicologia, mas com certeza, né? Eu acho que é sempre importante buscar profissionais de referência. Outro ponto, enquanto vocês iam mencionando as ideias que vocês têm sobre esse tema de migalhas, vamos imaginar um indivíduo que teve faltas na sua história, desde a sua infância, no início das relações familiares. Esse sujeito já entra na vida adulta com uma defasagem e ele entra nos primeiros relacionamentos e tem dificuldades, e essas dificuldades já vai levando ele a alguns foras, alguns problemas relacionais, que vai reforçando que aquela falta é verdadeira dentro dele. Ele acaba, né, criando uma mentalidade de verdade sobre muitas situações que vive e levando a ele a sentimentos como, por exemplo, né, essa carência, ansiedade, tristeza, revolta, mantendo ele em um comportamento de aceitar o mínimo, porque ele se reconhece como o mínimo, ou se colocar em situações onde ele é o mínimo. Então, a pessoa pode também se tornar uma migalha de alguém ou migalha de algo, pensando que não se reconhece dentro daquilo que precisou ser reconhecido ao longo do desenvolvimento dela. É um ciclo que se retroalimenta. Por isso que é muito complicado da pessoa conseguir sair dele. É só através de um despertar mesmo, sim, seja por várias formas possíveis, onde a pessoa fala, entendi o gatilho
que aciona os relacionamentos, que gera todo o processo. Essa né? busca pelo autoconhecimento, Daisy, nessa linha talvez, para você identificar. Eu acho que tudo que a gente trata aqui passa pelo autoconhecimento. É a peça fundamental. Todos os nossos assuntos passam pelo autoconhecimento, sempre, sempre, sempre. E eu digo mais, eu digo que a gente nunca se conhece o suficiente. Por mais que a gente busque o autoconhecimento, sempre falta alguma coisa para a gente se entender, sabe? Isso. E isso é interessante, né? Eu acho... E tem gente que acha ruim, eu acho legal. Acho legal porque você está sempre... É sempre uma forma de crescimento, sabe? Isso. Você aprende uma coisa aqui, mas daí você busca... Identifica outra coisa do outro lado. E assim você vai buscando esses conhecimentos e buscando ajuda e buscando, né? Cada vez mais para você poder crescer e se desenvolver cada vez mais. E essa dificuldade que a Daisy menciona está relacionado com os esquemas de funcionamento que a gente tem. Porque o modelo esquemático de funcionamento de cada indivíduo é muito complexo. Não é simplesmente a gente olhar, identificar e dizer para a pessoa que aquele é o esquema cognitivo dela. Ela precisa criar insights onde ela se perceba, se reconheça e crie mecanismos que a gente chama de estratégias de enfrentamento mais adequadas para lidar com aquilo. A partir do momento que ela começa a criar essas estratégias, se comportar de uma forma mais adequada a essas situações ambientais, ela vai mudando as respostas que ela vai tendo para ela. Porém, essas respostas vindas de uma mudança de comportamento causam uma mudança a ponto de gerar desconforto na pessoa. Então, tudo que é mudança é difícil, mesmo que seja uma mudança para uma situação positiva. Sim. Muitas vezes a pessoa prefere manter em ciclos de migalha, mantendo relacionamentos tóxicos, desde amorosos, trabalhos, sociais e por aí vai, justamente pela dificuldade que se tem de quando recebe algo diferente não saber lidar com aquilo pela dor gerada. Então, mantém-se. Perfeito. Eu acho que é grande o número de pessoas que acomoda numa situação. Sim, eu e ia também falar, não vai muito atrás disso. Eu ia né? falar esse ponto. Essa acomodação que é gerada, porque o desconforto na cabeça da pessoa, ele é muito maior. Né? Porque sempre que algo influencia o nosso emocional, o nosso inconsciente nos protege daquilo que nós vamos sentir. Né? Então a pessoa se acomoda em vários níveis. E dá trabalho mexer nisso, né? Dá, crescer às vezes dói. Muito melhor ficar Crescer quietinho dói, cara. Crescer dói, dá muito trabalho. Dá muito trabalho crescer. Porque você vai mexer em questões internas que poderiam ficar tranquilamente ali. Já falamos em episódios anteriores, né? Não existe o crescimento sem dor também, né? Não. Sem lidar De com forma algo alguma. desconfortável. Né? De forma alguma. Dificilmente você vai achar algo que te faça crescer. Que não Tudo tem... passa pelo desconfortável. Crescimento rima com desconforto, com dor, com Porque rima. o desconforto, na verdade, é uma falta de preparo que a gente tem para lidar com aquela situação nova. Então é normal. As pessoas abominam o desconforto justamente pela resposta fisiológica e emocional que o desconforto gera. Ao invés de interpretar que é no desconforto que eu estou ampliando o meu repertório comportamental, emocional, cognitivo e por aí vai. É interessante isso que eu estou lembrando de uma pessoa que eu atendi, que ela tinha uma sociedade e ela havia provas de que o sócio estava roubando dela. Ela viu em câmeras, ela viu na conta, mas ela não conseguia se posicionar com ele. Porque lá atrás ele não foi bom com ela, mas ele supriu a necessidade emocional que ela tinha. Olha só. E aí ela preferia permanecer neste lugar do que confrontar, do que buscar resolver Fazer a de situação. conta que nada estava Então acontecendo ela do que se confrontar. contentou com aquela migalha, né, para poder não enfrentar, né? E esse foi o nosso tema do podcast de hoje. Cuidado, você pode estar vivendo de migalhas. Então interprete aí como está a sua vida, suas relações. Tenta identificar se de repente em algum momento você vive, se está bom para você, se não está, se de repente vai ter que vir mudança por aí. O tema do nosso podcast Mentes Pensantes de hoje foi esse. Um grande abraço, valeu João, Daisy, Valeu. Pedro, Valeu, abração, até semana que vem já. Valeu, Até gente, mais. até. O resto é com vocês aí.